Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, subo a essa tribuna para discutir o projeto de lei 2345, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a alienar ações representativas do capital social da Companhia Estadual de Águas e Esgotos, a SEDAI, e da outras previdências. Senhores e senhoras deputados, o velho relógio do histórico Palácio Tiradentes marca 11 horas e 8 minutos nessa noite de quinta-feira aqui no Rio de Janeiro. E nós aqui estamos discutindo o projeto encaminhado para cá de venda da SEDAI. Eu acompanhei atentamente todos os pronunciamentos. E é impressionante que até agora tenham se revisado na tribuna deputados que vieram falar aqui contra o absurdo proposto pelo governo do Estado de entregar um cheque em branco, nós entregarmos um cheque em branco para que façam da SEDAI o que bem entenderem, principalmente um governo que não tem mais a confiança da população. Essa discussão passa diretamente pelo papel do Poder Legislativo. Acredito que ficará nos anais da história do Parlamento Fluminense essas últimas 48 horas, quando um conjunto de deputados fizeram um trabalho exemplar, exigindo o cumprimento do regimento e da Constituição, exigindo que tudo fosse feito de acordo com o que manda o regimento da Casa e forçando a base do governo a seguir as regras e adiar essa votação, que mesmo assim, com todo esse esforço, segue sendo assodada e sem a discussão necessária e sem a participação efetiva da sociedade interessada. Senhoras e senhores, eu não quero e não acho que seja conveniente ideologizar essa discussão. Temos aqui nesse plenário, nesse momento agora, parlamentares com visão de mundo bastante diferentes. Eu represento o PSDB, o Partido da Social Democracia Brasileira, que acredita na livre iniciativa, no empreendedorismo, no valor do indivíduo, mas, ao mesmo tempo, entende que o Estado tem a obrigação de zelar pelo bem-estar social da sociedade. Temos outros partidos aqui representados que têm outras orientações ideológicas, mas não é esse debate que nós devemos traçar. O debate é que hoje é se nós, representando a população do Estado do Rio de Janeiro, cariocas e fluminenses, devemos autorizar ou não esse projeto de lei nas condições que nos foram apresentadas. E a resposta para isso, deputado Valdec Carneiro, é muito simples. A resposta para isso é não. É impossível qualquer parlamentar de bom senso que exerça o seu mandato com a obrigação de defender e zelar pelos interesses da nossa população, concorde em assinar um cheque em branco para esse governo sem nenhuma salvaguarda. Isso nós não podemos aceitar. Como é que pode o governo do Estado pretender que nós, deputados, autorizemos uma venda do maior ativo do Estado, como eles mesmos reconhecem, sem a garantia de preço mínimo nessa operação? Sem que nós tenhamos o balizamento do investimento que vai ser requerido ao futuro operador. Sem que esteja claro quais são as metas de água e esgoto previstas para os próximos anos aqui no Estado do Rio de Janeiro. Sem que esteja colocado nenhuma linha sobre a necessária despoluição da Baía de Guanabara. E mais, como é que fica a questão do subsídio cruzado? 78% dos ingressos da SEDAI vem da cidade do Rio de Janeiro. E esses ingressos subsidiam a tarifa social em áreas carentes, em áreas da Baixada Fluminense, de São Gonçalo e também no interior do Estado. Como é que fica isso? Como é que fica, passando para o outro lado, o consumidor industrial que aceitou investir no Estado do Rio de Janeiro, baseado num regramento, e agora, se nós não apresentarmos nenhuma salvaguarda,
pode ter a sua operação industrial inviabilizada. Esse é o ponto. Não é possível sequer pensar em discutir esse projeto sem aprofundar e sem o estabelecimento de cláusulas e condições. Eu gostaria também de discutir uma questão que eu acho muito importante. Como é que é possível para nós, legisladores, entendermos que é importante fazer a venda da SEDAI se nenhum membro do governo apareceu diante dessa casa para explicar a operação e, principalmente, para dizer para nós que essa operação resolve o problema do Estado? Não é verdade o que está sendo colocado aqui como uma verdade absoluta pelos representantes do governo, que a venda da SEDAI resolve o problema do Estado do Rio de Janeiro, que a venda da SEDAI milagrosamente vai corrigir todos os erros cometidos por esse governo, que quebrou o Estado e botou o Rio de Janeiro de joelhos. Isso não é verdade, os números não foram apresentados. E os nossos números mostram o contrário. Cidadão e cidadã que nos acompanham depois das 11 horas da noite, eu garanto a vocês pelos números que dispomos. Está aqui aparecendo embaixo, ó, nessa linha de mensagens, que serão 62 bilhões de reais de alívio e de, enfim, que entrará de alívio fiscal para o nosso Estado. Isso simplesmente não é verdade. É um número atirado ao vento. Isso aqui que aparece aqui embaixo, que está rodando aqui agora, é uma falácia. Os nossos números comprovam que a venda da SEDAI, tomar um empréstimo de 3,5 bilhões, ter a moratória das dívidas da União por 3 anos, renováveis por mais 3, não resolvem a questão do Estado. Vai ser a mesma coisa que um band-aid ou um suspiro. É feito agora e acaba logo depois. Para concluir, senhor presidente, eu gostaria de dizer também o seguinte: não é possível que nós pensemos em alienar a SEDAI. E olha, eu defendo as privatizações. Eu entendo que privatizações foram importantes na história brasileira, em muitos setores e em muitos segmentos. Eu acho que a iniciativa privada tem um papel a cumprir, sim, em muitas áreas. Então, para mim, esse tema não é ideológico. Agora, dar um cheque em branco num governo desmoralizado, sem credibilidade, cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral, é uma loucura e é uma insanidade. E eu gostaria de dizer a vocês qual será a posição do nosso partido. Nós votaremos contra esse projeto de lei. Os 4 votos do PSDB vão contra o projeto de lei e apresentamos um conjunto de emendas que vão ser discutidos na próxima segunda-feira para tentar corrigir equívocos do que aqui foi apresentado. E, ao encerrar, presidente, chamo a atenção de cada um dos senhores parlamentares sobre a responsabilidade que pesa em nossos ombros. Não seremos nós que nos calaremos, não seremos nós que nos curvaremos ao rolo compressor do governo. Aqui há independência, há altivez e há espírito público. Temos que denunciar de maneira dura o arranjo que foi feito com loteamento de cargos de governo para tentar restabelecer a base aliada. Se recriaram secretarias, se desestruturou um programa de economias para passar uma legislação. Isso tem que ser criticado e, ao encerrar, eu peço aos senhores parlamentares e às parlamentares que nos acompanham que reflitam com muito cuidado, que não tomem verdades com números que estão voando ao vento ou passando aqui embaixo, e que saibam que um cheque em branco do nosso maior ativo não resolve nada. E daqui a 6, 8 meses estaremos de novo na mesma solução. Nós só podemos partir para uma solução definitiva, séria, comprovada em números, e essa é a nossa responsabilidade. Falar e responder com altivez e cumprimentar os funcionários da SEDAI, que ainda estão presentes nessa sessão, assim como nós parlamentares, cumprindo o nosso dever. Muito obrigado, senhor presidente, e seguimos com as discussões.